carro de luxo, yeah. Olha, rapaziada, sejam todos bem-vindos para mais um conteúdo aqui no canal Sagaz Alvinegro. Para você que não é inscrito ainda, se inscreve, deixa o like, compartilha os vídeos e vem fazer parte da nossa família, vem aumentar cada dia mais o nosso canal, beleza? Vamos lá, vamos para a análise da partida de ontem, fazer aqui algumas críticas, né, à Conmebol, já que é ela a organizadora do torneio, e também trazer algumas informações sobre contratações, beleza? Vamos lá, vamos começar pelo jogo, pelo que foi a partida de ontem. O Botafogo foi a Argentina para enfrentar o Patronato pelo primeiro jogo do playoff, né? Ali, a pré-oitavas, e encontrou a situação lamentável do gramado, né? Pelo amor de Deus, se é que se pode chamar aquilo de gramado, um verdadeiro campo de várzea, né? Aquele campo do Patronato, né? E olhe que nem choveu durante a partida, caiu uma chuva muito fina, mas mesmo assim o sistema de drenagem não funcionou, né? A gente viu poças por vários lugares, a grama, pô, campo cheio de buraco, inclusive um buraco que cabia, acho que o tamanho, a chuteira, né? O pé do jogador inteiro ali na pequena área, pelo amor de Deus. A cena ridícula, né? Do cara indo ali com meio balde de areia para tapar o buraco. E aí, né, entra nesse campo, eu gostaria de fazer, primeiro, antes da análise, vamos fazer aqui a crítica à Conmebol. Como é que você organiza uma competição, porque a Sul-Americana não deixa de ser uma competição importante, não tem o mesmo peso da Libertadores, mas também é uma competição importante aqui da América do Sul, né? Como é que você permite que um jogo aconteça num gramado como aquele? Né? Não tinha condições de jogo. E olha que não choveu. Imagine se tivesse chovido durante a partida, o estrago que não ia fazer, né? Já mais, né? Mais estragos, porque, porra, estragado o gramado já tá, o campo já tá todo arrebentado, todo cheio de buraco. E aí é onde entra certas questões. Por exemplo, para mim, vejo como falta de responsabilidade, porque onde você tem atletas trabalhando, né, você tem que dar no mínimo condições onde esses atletas possam atuar, né, correndo risco ali de uma fratura, de uma contusão séria, jogando num gramado como aquele. Né? Acho que nem foi feita a vistoria antes da partida, porque se tivesse sido feita essa vistoria, não teria liberado o jogo. Aí a Libertadores barrou alguns estádios, né? Barrou alguns estádios, como o Mineirão, por exemplo, onde estava também com um gramado muito comprometido, foi barrado pela Libertadores. Já na Copa Sul-Americana foi liberado um jogo num campo como aquele. Então são coisas que não tem lógica, né? Eu imagino que tenha passado na cabeça do Bruno Lage vendo aquelas imagens. Meu Deus do céu. Mas isso é o futebol aqui na América do Sul, né? Para mim, na minha opinião, não sei o que vocês acham, total falta de responsabilidade por parte da Conmebol. Se a equipe não tem condições de realizar um jogo no próprio estádio, que jogue no estádio de uma cidade mais próxima, de outro clube ali, né? Porque é ridículo. Ridículo. Mas mesmo assim o Botafogo conseguiu vencer. Claro, enfrentou muitas dificuldades no primeiro tempo, né? As características da equipe não tinha como desenvolver, não tinha como fazer com que a equipe jogasse com o gramado naquelas condições, né? Velocidade e troca de passe é impossível, foi impossível de realizar no jogo de ontem. Mas mesmo assim, no segundo tempo, o Botafogo conseguiu vencer, né? O primeiro gol saiu num desvio de cabeça do Janderson, um passe de cabeça do Janderson para o Carlos Alberto, que vive um momento aí iluminado, 3 jogos de 3 vitórias, jogador que nunca era utilizado pelo Castro, né? E ganhando oportunidade e começando a atuar muito bem, né? Como eu falei, 3 jogos e 3 vitórias. Ontem ele invadiu a área e aí deu uma cavadinha na saída do goleiro, marcando o primeiro gol. E no segundo gol, contra-ataque do Botafogo, Diego Hernandes arrancando pela direita, passando para de Plástico, que cruzou na cabeça do Janderson para fazer o segundo gol e fechar o caixão. O Botafogo conseguiu uma vitória expressiva, né? O que dá o direito a ele a poupar, na minha opinião, todos os jogadores,
tá? Eu ontem, no conteúdo que a gente gravou ontem aqui, eu cheguei a falar, né, que gostaria de ver muito alguns jogadores, inclusive Gatito Fernandes voltando. Mas infelizmente ele optou por PR, né? Acho que muita gente também esperou pelo Segovia, né? Segovinha, mas acho que pelas condições de gramado, acho que ele preferiram poupar o Segovinha, né? Do que colocar num campo como aquele, e ainda mais que a equipe argentina não aliviou, né? Não aliviou, de Plácido que eu diga, que saiu com um corte abaixo do olho depois de uma cotovelada, né? E, porra, não é somente o gramado, o estádio do gramado que a gente tem que criticar. Como é que colocam uma arbitragem tão ruim num gramado onde já estava tão ruim e por isso a qualidade do jogo caiu muito, né? Acho que foi os fatores mais predominantes que fizeram com que a partida tivesse um nível tão baixo. Primeiro, a situação do gramado. E segundo, pelo amor de Deus, que a arbitragem é aquela. Pênalti claro para o Botafogo no primeiro tempo em cima do Carlos Alberto, puxado pelo ombro, na cara, e todo mundo viu, menos o VAR. Né? Porque mesmo que o árbitro não tivesse visto, o VAR não é possível que não tenha visto. Né? Com 400 mil câmeras ali e não tenha visto um pênalti como aquele. Né? Então, não tem nem o que a gente falar. O lance do Di Plácido mesmo era para expulsão. O jogador do Patronato deu a cotovelada, vendo que ele ia para bola, vendo que ele ia chegar para disputar a bola, deixou o braço ali na maldade e só não viu quem não quis. Né? Lance para expulsão direto, que também não foi mostrado. Mas enfim, né? Enfim, são as condições, é isso que é o futebol na América do Sul. Mas mesmo assim o Botafogo conseguiu construir um belo resultado, onde na partida de volta vai ser um passeio, tenho certeza, com o Nilton Santos lotado, colocaria realmente o time reserva ali, né, tenho certeza que com o time reserva a gente vai construir uma bela vitória no jogo de volta, porque o time argentino é muito fraco, né, um nível técnico baixíssimo, né, e então o Botafogo construiu um placar muito favorável e tem um destaque para alguns jogadores, né? O time inteiro foi bem, mas Diego Hernandes, Janderson, Di Plácido para mim foram os melhores em campo, né? O Diego Hernandes já mostrando do que é capaz de fazer em um bom gramado, em situações em que se pode jogar futebol, né? Ele deu um drible de corpo ontem ali no zagueiro e cruzou para o quase gol do Júnior Santos de cabeça, se não fosse o goleiro defender, né? Eu criei muita expectativa em cima do Diego Hernandes, acho que ele vai dar muitas alegrias para a torcida do nosso glorioso. O Di Plácido vem melhorando, né, a cada jogo, ele não é mais aquele cara afobado que vai de primeira, só vai no carrinho e tal, ele tem melhorado bastante e isso ajudou muito ao Botafogo a superar aquela carência na lateral direita. E é sobre isso também que eu quero tratar daqui a pouco. O Janderson entrou muito bem, brigou, deu passe, fez gol. Então acho que ele, depois do jogo de ontem, passa a ser olhado com outros olhos pela comissão técnica alvinegra. Ele que era tido como uma terceira opção, né? Porque o Matheus Nascimento era quem entrava, né, para substituir o Tiquinho Soares. Porém, eu acho que ali, depois desse jogo, acho que ele encosta mais um pouco no Matheus ali para brigar como reserva do Tiquinho. Até porque o Janderson ele parece ter mais força física que o Matheus Nascimento e altura também. Né? Mas vamos lá, entrando para o segundo assunto e voltando a falar do Di Plácido, o lateral direito que está emprestado ao Botafogo até o final do ano, né, é o único jogador disponível para a posição, e o Texel falou sobre isso, né? Que está atrás de reforços, ou 2 ou 3 pelo menos, isso vindo da boca do John Texel, né? A gente sabe que o Botafogo está atrás do lateral direito, né? E lembrando que o contrato de Plácido com o Botafogo se encerra no final do ano, assim como o do Rafael, né? Então a gente fica pensando como é que o Botafogo, em que moldes o Botafogo vai fazer essas contratações, se o Botafogo tem intenção de continuar com o Di Plácido ou não, porque para continuar tem que exercer o poder de compra, e aí a gente sabe que não é o molde ideal para o Texel, né? Ele, lógico, prefere muito mais obter o jogador sem custo do que propriamente comprar o jogador, né? Mas se o Botafogo quiser continuar com o Di Plácido, vai ter que comprar. E aí a gente não sabe qual é a ideia que o Textor tem para essa posição. Então a gente não sabe se vem 1 ou 2 laterais, a gente fica na expectativa e traz
Qualquer coisa aqui para vocês, qualquer novidade, a gente volta aqui e traz. Tranquilo? Então é isso. Para você que não é inscrito ainda, se inscreve, deixa o like, compartilha os vídeos e vem fazer parte da nossa família, vem fortalecer cada dia mais o nosso canal. Tamo junto? É isso aí. Valeu!